Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento. 22ª edição, Editora Petra. Canal Lê Conde. 14. O Espírito sopra onde quer. Deus está em toda parte e nunca nos deixa. No entanto, Ele parece umas vezes presente, outras ausente. Se não o conhecemos bem, não percebemos que Ele nos pode ser mais presente em sua ausência do que em sua presença. Deus tem duas espécies de ausência. Uma é a que nos condena. A outra, a que nos santifica. Na ausência que condena, Deus não nos conhece, visto que pusemos um outro Deus em seu lugar e recusamos ser conhecidos por Ele. Na ausência que santifica, Deus esvazia a alma de toda a imagem capaz de converter-se em ídolo e cada interesse que poderia ser obstáculo entre a nossa face e a sua. Na primeira espécie de ausência, Deus é presente, mas essa presença é negada pela de um ídolo. Deus está na frente do inimigo que, pelo pecado mortal, colocamos entre ele e nós. Na segunda espécie, ele está presente, e essa presença é afirmada e adorada pela ausência do resto. Ele está mais perto de nós do que nós mesmos, embora não o vejamos. Quem quer que o tente agarrar e reter, perdê-lo-á. Ele é como o vento que sopra onde lhe apraz. Quem o ama deve amá-lo assim, vindo não se sabe d'onde e indo não se sabe para onde. Nosso espírito deve esforçar-se por ter essa pureza e liberdade do seu próprio espírito, a fim de segui-lo aonde quer que vá. Quem somos nós para nos chamar de puros e livres, se não é Ele que nos torna tais?
Se Deus nos ensinar a segui-lo ao deserto da própria liberdade, não saberemos mais onde estamos, pois estamos com aquele que está em toda a parte e em parte alguma ao mesmo tempo. Os que amam só a presença aparente de Deus não podem seguir o Senhor aonde quer que Ele vá. Eles não o amam perfeitamente se não consentem na sua ausência. Não respeitam a liberdade que Ele tem de fazer o que lhe apraz. Pensam que as suas orações lhes conferem o direito de mandar em Deus, sujeitando a sua vontade a deles. Vivem mais no plano da magia do que no da religião. Os únicos homens inseparáveis do Senhor são os que não lhe disputam nunca o direito de separar-se deles. Jamais o perdem, porque sempre têm em mente que nunca merecem encontrá-lo, e porque, a despeito da sua indignidade, eles já o encontraram. Pois Ele os encontrou primeiro e não os deixará partir. Deus aproxima-se de nosso espírito ao afastar-se dele. Deus aproxima-se de nosso espírito ao afastar-se dele. Não podemos nunca ter um pleno conhecimento de Deus se o tomamos como um objeto de captura, que pode ser encerrado no recinto das ideias. É quando a mente o deixou ir-se que melhor o conhece. O Senhor viaja em todas as direções ao mesmo tempo. O Senhor chega de todos os lados ao mesmo tempo. Onde estivermos, achamos que Ele acaba de partir. Aonde quer que formos, descobrimos que acaba de chegar à nossa frente. Nosso pouso não pode ser nem no início dessa busca, nem na própria busca, nem no seu fim aparente, pois o fim verdadeiro, que é o céu, é um fim sem fim. É uma dimensão completamente nova, em que chegamos a repousar no segredo de que Deus deve chegar no momento mesmo da sua partida. Sua chegada é a cada instante, e a partida não é fixada. Cada homem se torna a imagem do Deus que ele adora. Cada homem se torna a imagem do Deus que ele adora. Quem adora uma coisa morta, converte-se em coisa morta. Quem ama a corrupção, fica podre. Quem ama uma sombra, transforma-se em sombra. Quem ama coisas perecíveis, vive no medo da sua perdição. O contemplativo, que procura guardar Deus prisioneiro em seu coração, torna-se também prisioneiro dos estreitos limites do seu coração, até que o Senhor daí se evada e o deixe em seu cárcere, sua reclusão, seu mortal recolhimento. O homem que deixa ao Senhor a liberdade do Senhor, adora-o em sua liberdade e recebe a liberdade dos filhos de Deus. Esse homem ama como Deus e é conquistado, cativo da invisível liberdade de Deus. Um Deus que fica imóvel dentro do foco da minha visão não é sequer um vestígio do Deus verdadeiro. Que significa conhecer-vos, ó meu Deus? Há almas que tremem e desfalecem ao pensamento de dar-vos um nome insuficiente.
Eu acordo de noite, coberto de um suor de medo, porque ousei chamar-vos ato puro. Quando Moisés viu o espinheiro em chamas, arder no deserto sem se consumir, não respondestes à sua pergunta com uma definição. Dissestes: eu sou. Qual foi o efeito dessa resposta? Fez-se instantaneamente santo o pó da terra, de modo que Moisés tirou as sandálias, símbolos dos seus sentidos e do seu corpo, para que não restasse nada entre a vossa santidade e a sua adoração. Sois o Deus forte, o santo, o justo, poderoso e discreto na vossa imensa bondade, escondido de nós na vossa liberdade, a dar-nos amor sem limite, para que, recebendo tudo da vossa liberdade, possamos conhecer que vós sois santo. Só vós sois santo. Como o conheceríamos jamais que vós sois, se não começamos nós a ser um pouco de que sois? Como começaremos a conhecer que sois bom, não vos deixamos fazer-nos o bem? Como escapar ao conhecimento da vossa bondade, já que ninguém vos pode impedir de fazer-nos o bem? Ser e ser bom, eis conceitos que nos são familiares, pois fomos feitos à vossa imagem, dotados de um ser que é bom, porque é vossa dádiva. Mas o ser e a bondade que conhecemos encontram-se tão longe de vós que nos decepcionam quando vô-los aplicamos tais como os conhecemos em nós. Por isto não nos dizem eles, como deviam, que sois santo. O sábio lutou para ver em vós a sua sabedoria, e não o conseguiu. O justo esforçou-se por vos compreender em sua justiça e perdeu-se. Mas o pecador, subitamente tocado pelo raio de misericórdia, que devia ter sido da justiça, prostra-se em adoração diante da vossa santidade. Pois ele viu o que reis desejaram ver e não viram, o que profetas predisseram e não puderam contemplar, o que os homens de antigas eras estavam cansados de esperar quando morreram. Ele viu que o vosso amor é tão infinitamente bom que não pode ser objeto de contrato humano. Há, na verdade, 2 testemunhos, 2 alianças, mas ambas são apenas promessas do que haveríeis livremente de dar-nos sem que merecêssemos. Manifestardes a vossa santidade pela revelação da misericórdia, prodigalidade e infinita liberdade. Não me é permitido, pergunta o Senhor, fazer o que desejo? Mateus capítulo 20, versículo 15. O caráter supremo de seu amor é a infinita liberdade. Ele não pode ser compelido a obedecer às leis de qualquer desejo, de qualquer necessidade. Ele não sofre limitação, porque não precisa de nada. Sendo sem necessidade, sem amor, procura o indigente, para oferecer-lhe não apenas um pouco, mas tudo. Esse amor não pode ficar em paz numa alma que se contenta com pouco, pois contentar-se com pouco é querer continuar indigente.
Deus não quer que continuemos a precisar. Deus não quer que continuemos a precisar. Ele costuma satisfazer a toda a carência quando nos livra de toda a propriedade e se nos dá em troca. Se pertencemos ao seu amor, devemos sempre ficar vazios do resto, não para cair em falta de qualquer coisa, mas justamente porque a propriedade nos torna indigentes. Todo o verdadeiro Filho de Deus é manso, perfeito, dócil e solitário. É no ponto preciso em que ele se sente mantido na existência por um puro dom, um ato de amor, uma ordem divina, que se lhe revela no Espírito do Senhor a consciência de si mesmo. O livre dom da vida, saído de Deus, exige a resposta da nossa liberdade, um ato de obediência oculto no segredo do nosso ser mais profundo. Encontrando nos abismos de nós mesmos o dom da vida, encontramos o Senhor, de onde Ele emana. E é ao tomarmos consciência de que vivem em Deus as raízes mais profundas da nossa vida, que nele passamos a viver plenamente. Desse consentimento em existir na dependência do seu dom e da sua liberdade, nasce a vida interior. Desse consentimento em existir na dependência do seu dom e da sua liberdade, nasce a vida interior. Possa eu sentir o império do seu amor nas fontes mesmas da minha existência. Possa eu assim compreender que não consinto para existir, mas que existo para consentir. Esta é a fonte viva da ação virtuosa, pois todos os nossos atos bons são consentimentos dados às indicações da sua misericórdia e aos movimentos da sua graça. Daí podemos chegar à perfeição, ao amor que consente a tudo, que não procura senão responder com bondade à bondade e com amor ao amor. Tal amor sofre tudo e é igualmente feliz na ação ou na inanição, na existência ou no nada. Não nos limitamos a existir, mas seja o nosso existir uma obediência. Dessa obediência fundamental, que é um dom e a resposta adequada ao dom divino, jorram todos os outros atos de obediência até a vida eterna. Pois a plena frutificação da vida espiritual começa na gratidão pela vida, no consentimento de viver, e na gratidão ainda maior, que só procura dissolver-se a ser com Cristo.